Você sente isso, não sente? Cada manchete, cada desastre, cada momento silencioso em que o mundo parece estar à beira do colapso, algo lá no fundo de você sussurra: isso não pode durar para sempre. E você está certo. Guerras acontecem, nações desmoronam, a moralidade entra em colapso, e no meio de tudo isso nós rolamos a tela, compramos e sobrevivemos. Enquanto a profecia se desenrola bem debaixo dos nossos narizes, algumas pessoas estão obcecadas, traçando cronogramas, apontando dedos, dissecando cada evento até se afogarem em medo. Outras zombam, ridicularizando o fim dos tempos como um mito para os ingênuos. Mas e se os dois estiverem errados? E se o fim não for uma teoria para debater, mas um alerta para te acordar? E se o Apocalipse não foi escrito para te confundir, mas para te preparar? E se o maior perigo não for que o fim está próximo, mas que você não está pronto? Escute, este vídeo não é sobre medo, é sobre fogo. Quando terminarmos, você verá os tempos do fim não como uma história de horror, mas como a maior esperança que a igreja já teve. Você vai entender a verdade sobre o anticristo, o arrebatamento, a tribulação e o retorno do rei, de forma clara, bíblica, poderosa. E você não vai apenas saber o que está por vir, você vai estar pronto para isso, porque esta não é uma temporada para se distrair. Esta é uma temporada para despertar, se levantar e viver como se o relógio estivesse se esgotando. Se isso despertou algo em você, compartilhe. Alguém que você ama pode estar a um clique de distância da palavra que vai tirá-lo do sono espiritual antes que seja tarde demais. O tempo é curto, os sinais são claros e o rei está mais perto do que você imagina. Vamos começar. Você costumava sentir um arrepio ao ouvir sobre guerras, pragas ou terremotos. Mas agora é só mais uma manchete. Mais uma nação em conflito. Mais um tiroteio em escola. Mais uma tempestade devastadora. Mais um líder surgindo. Mais uma cultura se desfazendo. Nós rolamos a tela, suspiramos e seguimos em frente. Mas será que nos tornamos insensíveis aos próprios sinais que antes temíamos? Jesus nos alertou que isso aconteceria. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Muitos se afastarão da fé, trairão e odiarão uns aos outros. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24, 7, 12. Deixe essas palavras penetrarem fundo. Terremotos, divisão, traição, ilegalidade, uma cultura insensível ao pecado e fria quanto à verdade. Soa familiar? Jesus não foi vago. Ele disse exatamente aos seus discípulos o que observar. Não para que eles entrassem em pânico, mas para que estivessem preparados. Lucas 21 ecoa os mesmos avisos proféticos. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade. Pessoas desmaiarão de terror. Em Lucas 21, 25, 26. A Bíblia não apenas descreve o fim com símbolos, ela o diagnostica com padrões. Olhe ao redor. A instabilidade não é aleatória, é profética. O colapso moral não é apenas cultural, é espiritual. E o ritmo do avanço tecnológico não é neutro. Está posicionando o mundo para o controle. Inteligência artificial, vigilância global, moedas digitais, sistemas de identificação biométrica, ferramentas que antes pertenciam à ficção distópica, agora estão no noticiário da noite. Em um mundo onde a informação é instantânea e a verdade é relativa, o terreno está sendo preparado para um sistema global que pode cumprir os avisos de Apocalipse mais rápido do que pensamos. Ninguém poderá comprar nem vender, a não ser quem tiver a marca. Apocalipse 13:17. E mesmo assim, seguimos com a vida como se nada estivesse acontecendo. Mas Paulo disse a Timóteo que isso aconteceria. Haverá tempos terríveis nos últimos dias.
As pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, arrogantes, desobedientes, ingratas, ímpias, amantes dos prazeres em vez de amantes de Deus. Terão aparência de piedade, mas negarão o seu poder. 2 Timóteo 3, 1, 5. Isso não é só o mundo, isso é a igreja. Um cristianismo de performance, conforto e autopromoção. Uma versão da fé que não confronta a cultura nem chama ninguém ao arrependimento. E esse é o sinal mais perigoso de todos, a insensibilidade espiritual. Vimos tantos sinais de alerta que eles já nem parecem vermelhos. Ouvimos tantos avisos que eles soam como ruído de fundo. Experimentamos tanta enganação que já não nos chocamos mais com ela. Os sinais dos tempos não existem para te assustar. Eles existem para te despertar, para te lembrar de que este mundo não é o seu lar, que o conforto não é o seu chamado, que Jesus está voltando e a contagem regressiva não está esperando pela sua conveniência. Então pergunte a si mesmo: você está vigiando ou apenas rolando a tela? Você está discernindo ou apenas distraído? Você está se preparando ou apenas adiando a obediência? Porque os sinais já não são sutis. Eles estão gritando. E a pergunta não é: estamos perto? A pergunta é: você está pronto? Quando tudo vai começar? Essa é a pergunta sussurrada em todas as gerações. Quando as torres caíram, quando a pandemia varreu o mundo, quando guerras explodiram, quando luas de sangue apareceram, é isso? Esse é o sinal? Esse é o começo do fim? Até os discípulos perguntaram diretamente a Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Atos 1, 6. Eles queriam uma linha do tempo, queriam uma data, mas Jesus não deu uma. Em vez disso, ele disse: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua própria autoridade. Atos 1, 7. Em outras palavras, isso não é da sua conta. Mas por quê? Por que Deus esconderia de propósito o momento do evento mais importante da história humana? Por que ele nos deixaria com sinais, mas sem um cronograma? Porque se você soubesse a data, não precisaria de fé. Você esperaria até o último minuto, viveria para si mesmo agora e se arrependeria depois. Trataria a eternidade como uma prova para a qual dá para colar na véspera. Mas Deus não queria pessoas olhando relógios. Ele queria sentinelas, pessoas atentas, apaixonadas, rendidas, que vivem como se ele pudesse voltar hoje, mesmo que espere mais 1000 anos. Essa é a grande tensão dos últimos tempos. Iminência sem exatidão. Pode acontecer a qualquer momento. Pode se desenrolar ao longo de décadas, e o seu trabalho não é descobrir quando. Seu trabalho é viver como se fosse agora, mas nos cansamos de esperar. Por séculos, pregadores têm gritado: Jesus está voltando, e a vida continuou. Gerações passaram, impérios surgiram e caíram. As profecias pareciam sempre à beira de se cumprir. E então ficamos céticos. Fizemos piada com ensaios do arrebatamento. Reviramos os olhos em conferências de profecia. Dissemos para nós mesmos: talvez um dia, mas não hoje. Mas Pedro nos avisou que isso aconteceria. Nos últimos dias, surgirão escarnecedores dizendo: onde está a promessa da sua vinda? 2 Pedro 3:4. E então ele responde: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, mas é paciente. E diz Pedro 3:9, veja bem, o atraso é misericórdia. Deus não está atrasado, Deus está amando. Cada segundo que passa é mais uma chance de arrependimento, mais uma alma alcançada pelo Evangelho, mais um ato de graça de um Deus santo e compassivo. Mas não confunda paciência com passividade. Jesus voltará assim como veio da primeira vez, cumprindo todas as profecias. Ele virá novamente em glória, em juízo, em finalização. E quando ele vier, não haverá tiro de aviso.
Não haverá segunda chance, não haverá espera. Ainda não estou pronto. Apenas uma trombeta, um brado e a eternidade invadindo o tempo. É por isso que a Bíblia diz: estejam prontos, com vestes cingidas e as lâmpadas acesas. Lucas 12:35. Então aqui está a verdadeira pergunta. Você ainda viveria preparado, mesmo que não fosse na sua geração? Se Jesus esperasse mais um século, sua vida ainda queimaria por ele? Se sua obediência não apressasse a volta de Cristo, você ainda diria sim? Se você nunca visse uma única profecia se cumprir com seus próprios olhos, ainda assim andaria por fé? Porque a verdadeira vigilância não é sobre ver o fim, é sobre permanecer fiel até ele chegar. Você não precisa de uma data para ser devoto. Você não precisa de uma contagem regressiva para viver com convicção. Você não precisa de um cronograma para viver como se hoje pudesse ser o dia. Não desperdice sua vida olhando para o céu. Viva cada momento como se Jesus já estivesse à porta, porque um dia ele estará. Os cristãos realmente vão desaparecer um dia. O céu vai se abrir, corpos vão sumir no meio de frases, túmulos vão se abrir, aviões vão cair do céu, salas de aula vão esvaziar, o mundo vai mergulhar no caos da noite para o dia. Parece coisa de filme. Mas essa pergunta assombra até quem mal lê a Bíblia. É real. Está chegando. E se estiver, estou pronto? A Escritura nos dá uma imagem poderosa e misteriosa em 1 Tessalonicenses 4. O Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. A palavra arrebatados, no grego, é harpazo. Significa apreender, tomar com força, levar de repente. Em latim, é rapturo. Daí vem a palavra arrebatamento. O momento descrito aqui não é simbólico, não é poético, é cataclísmico. O Senhor desce, a trombeta soa, os mortos ressuscitam, os vivos são transformados, a terra é interrompida pelo céu em um único ato sobrenatural. Será audível, visível, inegável. Mas, quando isso acontece, é aí que começam os desacordos. Visão pré-tribulacionista. Acredita que o arrebatamento acontecerá antes da tribulação de 7 anos. Jesus resgatará a igreja antes que os juízos do Apocalipse comecem. Essa visão enfatiza a misericórdia. Deus não nos destinou para a ira. 1 Tessalonicenses 5:9. Muitos defendem essa visão porque preserva o elemento surpresa da volta de Cristo. Poderia acontecer a qualquer momento. Visão midi-tribulacionista. Crê que o arrebatamento ocorrerá no meio da tribulação, por volta dos 3 anos e meio, quando o anticristo for revelado e os eventos se intensificarem. Essa visão sugere que a igreja passará por provações, mas será poupada da ira final. Visão pós-tribulacionista. Acredita que o arrebatamento acontecerá após a tribulação e que a igreja sofrerá, testemunhará e suportar perseguição global, apenas para serem reunidos a Cristo em sua segunda vinda visível. Esses cristãos apontam para Mateus 24, 29 e 31, onde Jesus reúne seus eleitos após a tribulação daqueles dias. Então, quem está certo? Aqui está a dura verdade. Nós não sabemos completamente, temos pistas, temos padrões, temos estudiosos apaixonados e mestres fiéis em todos os lados. Mas o mistério permanece porque o ponto não é o tempo, o ponto é a postura. Você está vivendo pronto? Não pronto para escapar, mas pronto para o encontro. Porque quer ele te chame antes da tribulação, quer te levante no meio dela, ele ainda virá. E o que mais importa não é o seu cronograma, mas a sua obediência. Não é seu gráfico profético, mas o seu caráter. E não se engane, o arrebatamento, aconteça quando acontecer,
será o momento mais impressionante, disruptivo e divisor de almas da história humana. Imagine isso. Uma manhã tranquila, o café sendo passado, carros passando, risos ecoando em casas e escolas. E então, num instante, uma trombeta rompe o céu. A voz do arcanjo ressoa. Corpos se levantam de túmulos como sementes explodindo em vida. Crentes desaparecem de rodovias, casas, hospitais. As notícias explodem em pânico. O mundo é deixado em choque, confusão e caos. E os que ficam, muitos perceberão o que acabou de acontecer. Nem todos estarão ignorantes. Alguns ouviram o evangelho e o ignoraram. Alguns frequentavam igrejas, mas nunca se renderam. Alguns sempre disseram, um dia eu me acerto com Deus. Mas o momento chegou e eles ficaram. Isso não é uma cena de ficção. É um retrato da Escritura. E não foi escrito para entreter, foi escrito para despertar. Então, seja você pré, midi ou pós-tribulacionista, a única pergunta que transcende todas as outras é: você estará pronto? Não teologicamente informado, mas espiritualmente rendido. Não apenas bem instruído, mas transformado. Não apenas curioso, mas consagrado. Porque quando a trombeta soar, não haverá tempo para se preparar. Ou você subirá, ou não. Viva como se ele pudesse voltar hoje. Ame como se o tempo fosse curto. Arrependa-se como se a graça ainda estivesse acessível. E confie, seja quando for o arrebatamento, ele não se esquecerá dos seus. O rei está vindo, e ele não está atrasado. Ele só está esperando por você. Mas há uma figura vindo, um homem diferente de qualquer outro na história. Ele não aparecerá como um monstro. Não terá chifres, nem cuspirá fogo. Ele será brilhante, carismático e diplomático, e o mundo o amará por isso. O chamarão de Salvador. Ele encerrará guerras, resolverá crises, unirá nações e até mesmo milhões dentro da igreja o seguirão. Não porque ele exigirá lealdade, mas porque oferecerá o que o mundo mais deseja: paz sem arrependimento, prosperidade sem submissão, poder sem Deus. A Escritura o chama de anticristo, não apenas alguém contra Cristo, mas uma imitação falsa, um falso Messias, a obra-prima final de engano de Satanás. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo adverte sobre o tempo em que o homem da iniquidade será revelado. Ele se oporá e se exaltará acima de tudo o que é chamado Deus ou é objeto de adoração, de modo que se assentará no templo de Deus, proclamando ser o próprio Deus. 2 Tessalonicenses 2:4. Ele não começará como um tirano. Ele começará como uma solução. Mas por trás dos discursos polidos e da influência global, haverá um espírito demoníaco o conduzindo. Ele virá com todo tipo de poder, sinais e maravilhas enganosas para sustentar a mentira. E por que as pessoas cairão nesse engano? Porque, como Paulo escreve, recusaram-se a amar a verdade para serem salvos. 2 Tessalonicenses 2:10. É assim que o engano funciona. Ele não engana os inocentes, ele seduz os indiferentes. Apocalipse 13 revela todo o horror do seu reinado. Uma besta sobe do mar, cheia de blasfêmias e poder satânico. Lhe é dada autoridade por 42 meses, 3 anos e meio, durante os quais blasfema contra Deus, persegue os santos e leva o mundo a adorá-lo, não a Cristo, mas a si mesmo. Todo o mundo se maravilhou e seguiu a besta, e adoraram o dragão que deu autoridade à besta. Uma segunda besta, conhecida como o falso profeta, surge, realiza sinais milagrosos, até fazendo descer fogo do céu. Ele obriga todos a receberem uma marca na mão direita ou na testa, de modo que ninguém pode comprar ou vender sem essa marca. O sistema estará completo, econômico, político, religioso. A trindade profana de Satanás, besta, falso profeta e dragão, assumem o controle total. E a parte mais assustadora, a maioria do mundo vai aplaudir, mas esse homem não surgirá do nada. Daniel 7:9.
fornece a estrutura profética. Um pequeno chifre surge de uma confederação global, fala com arrogância e faz guerra contra os santos. Daniel 9 descreve um líder que fará um acordo com muitos por 7 anos, mas na metade do tempo o quebrará. Entrará no lugar santo e cometerá a abominação da desolação, profanando o templo e exigindo adoração. O próprio Jesus se referiu a esse momento em Mateus 24, dizendo: quando virdes a abominação da desolação, quem lê, entenda. O anticristo não virá com maldade explícita. Ele virá com uma paz falsa. Ele trará respostas, resolverá tensões, será irresistível para um mundo cansado do caos e faminto por unidade. Então, aqui está a pergunta. Você reconheceria o anticristo ou seria seduzido por ele? Se ele acabar com guerras, assinar tratados de paz, falar sobre unidade e amor, você aplaudiria? Se ele usar versículos bíblicos, citar Jesus, defender a liberdade religiosa, você confiaria nele? Se ele prometer segurança em troca de lealdade, você se curvaria? Porque a única coisa que te protege do engano é a verdade. Não são emoções, não são multidões, não é política, não é tradição religiosa. Apenas um coração ancorado na palavra de Deus e na voz do Espírito Santo poderá ver através da máscara. E isso não é apenas sobre identificar um homem específico. É sobre testar o seu próprio coração, porque o espírito do anticristo já está no mundo. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo. 1 João 4:3. Todo engano que exalta o homem acima de Deus. Todo sistema que promete salvação sem cruz. Todo movimento que exige adoração em troca de paz está preparando o caminho para ele. Portanto, não se prepare apenas para resistir a um homem no futuro. Comece a resistir ao Espírito agora. Diga não ao compromisso com o pecado. Diga não ao engano disfarçado de conforto. Diga sim à verdade, mesmo quando isso te custar algo, porque somente aqueles que amam a verdade agora permanecerão na verdade quando a grande mentira chegar. Haverá um tempo em que a terra não apenas tremerá, ela gemerá. Um tempo em que o céu não permanecerá mais em silêncio, e a misericórdia estendida por milênios será recolhida. O juízo cairá, não aleatoriamente, mas com precisão, a partir do trono de um Deus santo, cuja paciência finalmente alcançou seu limite divino. Esse momento é conhecido como a tribulação. Não é mito, não é metáfora, é uma realidade de 7 anos, profetizada com detalhes vívidos. Durante esses anos, a ira de Deus não será abstrata, ela será visível, audível e global. Ela se desenrolará em ondas, primeiro os selos, depois as trombetas e por fim as taças, cada uma mais intensa que a anterior. E mesmo em cada ato de juízo, o coração de Deus permanece, chamando, advertindo, alcançando aqueles que ainda podem se voltar para Ele. Tudo começa com um rolo no céu, selado com 7 selos, entregue ao Cordeiro, o único digno de abri-lo. À medida que cada selo é rompido, o julgamento é liberado. Um cavalo branco traz falsa paz, provavelmente o surgimento do anticristo. Um cavalo vermelho traz a guerra. Um cavalo preto traz a fome. Um cavalo amarelo pálido traz a morte. Esses não são problemas simbólicos, são catástrofes globais. 1/4 da população da Terra morre. Depois, ouvimos a voz dos mártires sob o altar, clamando por justiça. Um grande terremoto parte a terra. Estrelas caem do céu. O sol escurece. A lua se torna como sangue. E ainda assim, o momento mais assustador é o 7º selo. Silêncio. O céu pausa. Cada anjo, cada ancião, cada ser vivente fica em silêncio, como se todo o céu prendesse a respiração. Porque o que vem a seguir será diferente de tudo o que o mundo já viu. Então vêm as trombetas, fogo e granizo queimam a terra. Uma grande montanha é lançada no mar.
Uma estrela chamada Absinto, Wormwood, envenena os rios, os céus escurecem. E então, o inferno se abre, literalmente. Gafanhotos demoníacos saem, atormentando os que não têm o selo de Deus. E mesmo assim, a humanidade não se arrepende. Pelo contrário, os corações se endurecem, ídolos permanecem, e o juízo de Deus se intensifica. 4 anjos caídos são soltos e matam 1/3 da humanidade. Um exército aterrorizante se levanta. E ainda assim, Deus não está ausente. Ele está purificando, expondo, revelando o quanto a humanidade rejeitou seu amor. E no meio de todo esse terror, algo surpreendente acontece. Deus sela 144.000, 12.000 de cada tribo de Israel. São judeus crentes, escolhidos para proclamar o evangelho com ousadia durante a tribulação. Eles não estão escondidos. São testemunhas. E através da fidelidade deles, uma multidão incontável de todas as nações virá a Cristo. No meio da ira, um avivamento começa. Mesmo com o mundo em chamas, a misericórdia ainda alcança. Mas a misericórdia não durará para sempre. A última onda de julgamento vem em forma das 7 taças. A ira de Deus, sem mistura. Feridas dolorosas cobrem aqueles que têm a marca da besta. O mar se transforma em sangue. Os rios seguem o mesmo caminho. O sol queima as pessoas com fogo, mas elas não se arrependem. Elas blasfemam contra Deus. A escuridão cobre o reino da besta. O rio Eufrates seca, preparando o caminho para os reis do Oriente. E então vem a última taça. Trovões, relâmpagos e um terremoto tão massivo que transforma a geografia da Terra. E Babilônia, a grande prostituta do sistema mundano, colapsa com um só golpe. O julgamento está completo. Do trono vem um clamor simples e final. Está feito. Alguns perguntarão, como um Deus de amor permitiria isso? Mas essa pergunta mal entende o amor. Porque amor que não confronta o mal não é amor. É tolerância. Intolerância ao mal, à injustiça, à rebelião e à crueldade não é divina. O amor de Deus é santo, e o amor santo purifica. Esse julgamento não é crueldade, é purificação. Deus não está surtando. Ele está removendo tudo o que resistiu ao seu governo, tudo o que profanou sua criação, tudo o que zombou de sua graça. O que é verdadeiramente cruel é um mundo que mata os profetas de Deus, massacra os seus santos, exalta a perversão e depois exige silêncio do juiz de todas as coisas. O julgamento virá e deve vir, mas ainda agora, antes que comece, o aviso permanece. Você não quer estar aqui para isso e não precisa estar. É por isso que o Evangelho é urgente, por isso o arrependimento importa, agora, não depois. Os sinais já estão se acumulando, o sistema está se formando, o engano está crescendo, e o cordeiro que abre o rolo logo voltará para julgar as nações. Mas hoje, sua misericórdia ainda está estendida, a porta ainda está aberta, e a cruz ainda fala mais alto do que o fogo que virá. Mas o fogo virá, e quando vier, somente os selados pelo sangue do Cordeiro permanecerão de pé. Há uma pequena faixa de terra, menor que muitos estados americanos, que está no centro da tensão global, da história religiosa e da guerra espiritual. Seu nome é Israel, sua capital, Jerusalém. E não importa quanto o mundo mude, a pressão sobre esse lugar nunca desaparece. Por quê? Por que essa nação? Por que esse povo? Por que tantas manchetes sempre acabam voltando para Jerusalém, o Monte do Templo e os judeus? Porque, segundo as Escrituras, Israel não é apenas um país, é um relógio. E esse relógio está correndo. Desde o momento em que Deus chamou Abraão, Israel foi separado, não porque os judeus fossem melhores, mas porque Deus escolheu escrever sua história através deles. Por Abraão veio a aliança.
Por Moisés, a lei. Por Davi, a linha real. Por Maria, o Messias. E através da história de Israel, o mundo viu tanto o juízo quanto a misericórdia, o exílio e o retorno, a rebelião e a redenção. Mas a Escritura deixa claro, o papel de Israel não terminou com a vinda de Cristo. Ele se intensifica no fim dos tempos. Israel, o anticristo, promete paz. Talvez permita que eles reconstruam o templo. Por 3 anos e meio, tudo parece esperançoso, mas então ele quebra a aliança, ergue uma abominação no lugar santo, declara-se Deus. E os olhos de Israel, por tanto tempo cegos, se abrem. Zacarias previu isso. Ele escreveu: olharão para mim aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora por um filho único. Na dor da traição, no terror da perseguição, na hora de maior escuridão, um despertar nacional começa. Um remanescente de Israel se volta para Jesus como o Messias. Os 144 mil testemunhos selados saem em missão. O Evangelho, antes resistido, agora é recebido. E das cinzas do engano, um avivamento irrompe no mesmo povo que muitos pensavam que Deus havia abandonado. Paulo confirma isso em Romanos 11. Ele declara que a rejeição de Israel não é final. Acaso tropeçaram para que caíssem irremediavelmente? De maneira nenhuma. E então diz algo radical. O endurecimento deles é temporário, até que a plenitude dos gentios tenha entrado. E quando esse tempo for completo, todo Israel será salvo, não por etnia, não pela lei, mas pela fé no mesmo Cristo que antes rejeitaram. Israel será enxertado de volta na oliveira da qual foi cortado. Não é um novo plano, é o cumprimento da promessa original de Deus. E o livro do Apocalipse continua esse fio profético. Jerusalém se torna o epicentro das batalhas finais. É onde as 2 testemunhas pregam. É onde a besta profana o templo. É onde os exércitos do mundo se reúnem em ódio. E é onde Jesus retorna. Não a Roma, não a Washington, não a Genebra, mas ao Monte Sião. Seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. Entrará pelo portão oriental. E reinará, não simbolicamente, mas fisicamente, a partir de Jerusalém. Então, a pergunta precisa ser feita. A ressurreição moderna de Israel em 1948 foi coincidência? O retorno dos judeus de todas as nações é apenas um evento histórico? A tensão crescente sobre o Monte do Templo é só política? Ou isso é a profecia se cumprindo em tempo real? Porque qual outra nação na história foi destruída, espalhada por 0 anos, e então renascida em um único dia, falando a mesma língua, reclamando a mesma terra, sob o mesmo nome? Isaías perguntou: pode uma nação nascer em um só dia? E a resposta escrita em 1948 foi: sim, a realidade é inegável. Israel está de volta à terra, rodeada por inimigos, ansiando por paz, espiritualmente dividida. E exatamente onde a profecia disse que ela estaria. O 3º templo está sendo planejado. Novilhas vermelhas foram criadas. Vestes sacerdotais foram costuradas. O mundo zomba, mas o céu observa. Isso não é coincidência, é uma contagem regressiva, e o tic-tac fica mais alto a cada dia. Então pergunte a si mesmo com sinceridade: você está vendo as manchetes com uma mente carnal? Ou está lendo os acontecimentos através da lente das Escrituras? Porque o palco está sendo montado, e a cortina está prestes a se levantar. E quando ela se abrir, o foco não estará em Nova York, Pequim ou Londres. Estará sobre Jerusalém, porque o Cordeiro que foi morto está voltando para reinar, e o trono dele o espera em Sião. Ele veio uma vez em silêncio, nascido em um estábulo, envolto em trapos, deitado em palha. Anjos o anunciaram a pastores, não a reis.
Ele caminhou por estradas empoeiradas, tocou leprosos, chorou por cidades e se deixou crucificar pelas mesmas mãos que viera salvar. Entrou em Jerusalém, não em um cavalo de guerra, mas em um jumentinho. Veio baixo, humilde, manso, um cordeiro levado ao matadouro. Mas não se engane, ele não virá assim da próxima vez. O céu não ficará em silêncio. Ele se rasgará como um pergaminho aberto. E o que João viu em Apocalipse 19 acontecerá diante de toda a criação. Vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco. Aquele que o montava se chamava Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Bilesique. Esse não é mais o carpinteiro de Nazaré. É o comandante dos exércitos celestiais. Seus olhos são chamas de fogo. Seu manto está tingido de sangue, e em sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não há mais coroa de espinhos. Agora há muitas coroas empilhadas em vitória, e ele não cavalga sozinho. Os exércitos do céu o seguem, vestidos de linho branco e puro, não manchados pela batalha, porque eles não lutam. Ele luta por eles. Ele fala, e os inimigos caem. De sua boca sai uma espada, não de metal, mas de palavra e fogo. Com ela ele fere as nações, ele as governa com cetro de ferro. Todo o poder que se exaltou acima dele será quebrado, todo governo que zombou dele será despedaçado. Toda alma que o rejeitou verá quem ele realmente é. Essa é a segunda vinda de Cristo. Não um arrebatamento secreto, não um sussurro na noite, mas o retorno do Rei legítimo, e todo olho o verá. O Cordeiro se tornou leão. O servo sofredor agora é o juiz soberano, e para aqueles que lhe pertencem será o momento mais glorioso imaginável. Mas para aqueles que amaldiçoaram seu nome, que zombaram de sua cruz, que construíram reinos sobre rebelião, será terror, puro e definitivo. Ele descerá no mesmo lugar de onde ascendeu, o Monte das Oliveiras, e de lá marchará até Jerusalém, não para ser crucificado, mas para ser coroado. Não para pendurar entre ladrões, mas para sentar-se em um trono. Ele julgará as nações, separará ovelhas de bodes, reduzirá a Babilônia a cinzas, prenderá Satanás por 1000 anos e estabelecerá seu reino na terra. Em tempo real, com poder real. Isso não é linguagem poética, é certeza profética, e está chegando. Um reino milenar na terra. Os crentes que foram ressuscitados ou arrebatados retornam com ele e reinam como corregentes. Essa visão entende o milênio como uma era física, política e real de justiça, onde Cristo governa a partir de Jerusalém e as promessas feitas a Israel são finalmente cumpridas em sua totalidade. É uma perspectiva que traz urgência, porque se Cristo pode voltar antes que esse reinado comece, então cada momento importa. Dieses tais cum. O pós-milenismo acredita que o mundo se tornará gradualmente mais cristão, mais justo, mais saturado pelo Evangelho, até que, por meio do poder do Espírito e da fidelidade da Igreja, o reino seja inaugurado de baixo para cima. Depois desse período de ouro, Cristo retornará para concluir a história. É uma visão otimista, movida pela esperança de transformação cultural e avivamento global. Mas críticos alertam. Isso pode levar à autoconfiança excessiva, assumindo que nós construímos o reino quando somente Cristo é o Rei. O amilenismo, por outro lado, vê os 1000 anos não como um período literal, mas como um tempo simbólico, descrevendo a era atual da Igreja. Nesta visão, Cristo já está reinando do céu, Satanás já está limitado, em certo grau, e a primeira ressurreição é espiritual, nosso novo nascimento em Cristo.
Para o amilenista, o milênio é agora, não mais tarde. O reino é espiritual, não terreno. Essa visão frequentemente carrega um realismo sóbrio sobre a corrupção do mundo, mas às vezes pode perder de vista a esperança futura que as Escrituras insistem que virá. Então, qual é a verdade? Um reinado literal ou um governo figurado? Um reino futuro ou um presente? Talvez a melhor pergunta seja: sua teologia do futuro está produzindo urgência no presente? Porque uma coisa é debater cronogramas, outra é viver como se o rei estivesse prestes a voltar. Alguns acreditam que estamos esperando Cristo vir para reinar. Outros acreditam que ele já reina. Mas se a sua teologia te torna passivo, silencioso, desconectado, algo está quebrado. A igreja primitiva não tinha um gráfico perfeito sobre o fim dos tempos, mas tinha fogo. Pregavam com urgência, davam com sacrifício, viviam como se este mundo estivesse passando e a eternidade estivesse próxima. Esse é o propósito da profecia, não prever, mas provocar. Porque não importa a visão que você defenda, Apocalipse 20 deixa isso claro. Cristo vai reinar. Seja por meio de um reino literal ou pela vitória do Evangelho, todo joelho se dobrará, os mártires ressuscitarão, a serpente cairá e a história da redenção seguirá para seu capítulo final. O milênio não é um rodapé escatológico. É a dobradiça entre o juízo e a eternidade. É o lembrete de que Jesus não veio apenas para salvar almas, mas para reclamar o mundo. E se essa realidade não acende urgência em você, então talvez sua teologia do fim seja mais intelectual do que encarnada. Então pergunte a si mesmo: a sua visão do milênio está alimentando urgência ou a adormecendo? Seu coração está sendo movido a servir, a orar, a arder em santidade? Ou você está apenas esperando em silêncio que os gráficos escatológicos se alinhem? Porque o rei vai reinar. Isso não está em debate. E não fomos chamados para esperar passivamente. Fomos chamados a viver profeticamente. O milênio está chegando, ou já está aqui, ou bem ao virar da esquina. Mas uma coisa é certa: Cristo está em movimento. Haverá um dia em que o tempo vai parar, quando o pergaminho da história humana se fechar e a eternidade se estender sem horizonte. Naquele dia, todo segredo será revelado, toda motivação será exposta, toda alma estará diante daquele que a criou. E não haverá como se esconder, nem fingir, nem adiar. Isso não é simbólico, isso não é um sonho. É o momento que a Bíblia chama de juízo final, e será mais real do que tudo que já conhecemos. João descreve isso em Apocalipse 20, com temor e reverência. Vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não se achou lugar para eles. O trono é grande por causa de seu poder, branco por causa de sua pureza, e assustador porque ninguém pode escapar dele. E diante daquele trono, os mortos são ressuscitados, não apenas os ímpios, mas todos que morreram fora de Cristo. Os famosos e os esquecidos, reis e criminosos, homens e mulheres que viveram sem se render ao Cordeiro. Os livros são abertos, cada ação registrada, cada pensamento lembrado, cada rejeição da graça trazida à luz. E então, outro livro é aberto, o livro da vida. E se o nome de alguém não estiver escrito nele, João diz que será lançado no lago de fogo. Esse é o que a Bíblia chama de segunda morte. Não é aniquilação, não é símbolo, é separação eterna de Deus, em julgamento consciente e justo. O inferno não é um susto.
É o resultado final de uma alma que diz a Deus: eu não te quero. E Deus, em sua justiça, responde: como quiser. Mas para os que estão em Cristo, há outro julgamento, não de condenação, mas de recompensa. Paulo escreve em 2 Coríntios 5:10: todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Este é o lugar onde os crentes darão contas de como viveram depois da salvação. Não para saber se foram salvos, mas para avaliar o que fizeram com o que lhes foi dado. Cada palavra, cada ação, cada sacrifício, cada oração secreta, tudo passará pelo fogo da santidade de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 3, se o que alguém construiu resistir, receberá recompensa. Se for consumido, sofrerá perda, ainda que ele mesmo será salvo. Ledes tua. Agora, imagine isso. Um dia, você estará diante daquele que sangrou por você. Não como um juiz com um martelo, mas como um rei com cicatrizes nas mãos. E ele olhará em seus olhos e perguntará: o que você fez com a vida que eu te dei? O que você vai responder? Sua vida será como madeira, feno e palha, queimados num instante? Ou será ouro, prata e pedras preciosas, obras feitas em fé, obediência e amor, brilhando por toda a eternidade? A eternidade não é algo que entramos, é algo que já estamos moldando. Sua vida hoje, suas escolhas, sua obediência, sua entrega, seu silêncio, sua generosidade, sua santidade já ecoam além do véu. O céu é real, o inferno é real, e sua vida diária não é neutra. Ela é eterna em movimento. Não é sobre merecer a salvação. Essa é pela graça, e somente pela graça. Mas a graça que salva também transforma, e pessoas transformadas vivem de forma diferente. Vivem despertas, vivem consagradas. Vivem como aqueles que verão o seu rosto e anseiam por ouvir as palavras: muito bem, servo bom e fiel. E então. Pergunte a si mesmo com uma honestidade tremenda: e se a sua vida de hoje já estiver ecoando na eternidade? E se suas conversas, seus hábitos, seu tempo, seus afetos estiverem sendo registrados em livros que um dia serão abertos? E se o medo dos homens que te mantém calado, a amargura que você continua alimentando, o compromisso com o pecado que você continua justificando, e se tudo isso não estiver apenas afetando seu presente, mas pesando sobre sua eternidade? Haverá um trono, haverá livros, haverá recompensas e haverá perdas, mas ainda há tempo, hoje, para viver de forma que sua vida arda para a glória dele e brilhe para sempre no seu reino. Porque o julgamento não é o fim, é o início da eternidade. E como você vive agora determina como você viverá então. Um dia chegará em que o céu será enrolado como um pergaminho, a terra será refinada pelo fogo, e tudo o que já conhecemos será substituído por algo tão glorioso, tão santo, tão definitivo, que até os anjos ficarão em silêncio. João viu isso, e não em uma visão de terror, mas em uma visão de esperança. E ele escreveu: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu noivo. Isso não é só um lugar, é uma promessa, uma realidade tão perfeita que põe fim a cada lágrima, cada sepultura, cada dor que algum dia tocou a criação. A história da Escritura não termina com fuga. Termina com restauração. Deus não abandona o mundo, ele o recria. A maldição que começou no Éden é desfeita.
A separação causada pelo pecado é curada, e o grande anseio da história de que Deus habitaria novamente com seu povo é finalmente cumprido. João ouve uma voz do trono declarando: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Esse sempre foi o coração do Pai. Não distância, não julgamento, mas presença. Ele não nos criou para uma religião, nos criou para comunhão. E nesse novo céu e nova terra, não há mais morte, nem luto, nem choro, nem dor. Essas coisas não são apenas diminuídas, elas são apagadas. O que está no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. Ele não conserta o antigo. Ele recria desde a raiz. Um mundo sem hospitais, sem cemitérios, sem trancas nas portas. Um mundo onde o leão se deita com o cordeiro, onde o rio da vida flui do trono e a árvore da vida dá frutos para curar as nações. Não é metáfora, não é sonho. É um lugar real, para um povo real, com um rei real. E essa cidade, a Nova Jerusalém, não é construída por mãos humanas. Seus muros brilham com joias preciosas. Seus portões nunca se fecham. Não há templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo. Não há sol nem lua, pois a glória de Deus a ilumina para sempre. E do trono flui um rio puro como cristal, serpenteando pelas ruas de ouro. Às suas margens está a árvore da vida, cujas folhas curam as feridas das nações. É beleza sem ameaça, glória sem sombra, eternidade sem fim. Dematede decidunos, mas o que torna o céu, não são os portões de ouro, nem os jardins, nem a arquitetura sagrada. É Deus, o rosto de Deus, a voz de Deus, a presença de Deus, sem filtro, sem limites. João escreve: eles verão o seu rosto. Essa única frase é o clímax da redenção, o anseio de toda a alma, o batimento do coração de cada mártir, a recompensa de todo santo cansado. Desde si, eles verão o seu rosto. E, no entanto, aqui estamos, ainda apegados à terra, atraídos por confortos temporários, por reinos que desmoronam, por prazeres que apodrecem e esperanças que falham. Dizemos que acreditamos no céu, mas ansiamos por ele? Ou nos tornamos tão confortáveis aqui que a eternidade parece uma teoria distante? Paulo disse: pensai nas coisas do alto e não nas que são da terra. Jesus disse: ajuntai tesouros no céu. Mas nós seguimos construindo aqui como se isso fosse eterno. Então eu te pergunto, você está ansiando pelo céu ou ainda se agarrando à terra? Você está vivendo como um peregrino em passagem ou como um colono tentando transformar este mundo quebrado em paraíso? Porque, amigo, nenhuma versão da terra poderá satisfazer o vazio que você carrega. Nenhum sucesso, nenhum relacionamento, nenhum bem, nenhum país pode preencher o espaço feito para a presença de Deus. E se não tomarmos cuidado, vamos perder o ponto central. Este mundo não é o prêmio. Ele é. O céu não é para os que querem fugir. É para os que querem a Ele. Para os que foram marcados pela graça, lavados pelo sangue e transformados pela rendição. Aqueles que disseram não ao mundo e sim à cruz. Que rejeitaram o temporário em favor do eterno, que anseiam por sua vinda e se curvam ao seu senhorio. Porque um dia, em breve,
A trombeta soará, os céus se abrirão, o rei voltará, o julgamento será concluído e Deus fará novas todas as coisas. E quando isso acontecer, toda a dor, toda a espera, todo o atraso desaparecerão em um único momento de glória. A noiva estará em casa, a guerra terá acabado, e as palavras que esperamos ouvir por toda a eternidade ecoarão do trono. Eis que faço novas todas as coisas. Você crê nisso? Você vive como se cresce? Porque esse dia está mais próximo do que pensamos. E se tanta senda, se tudo o que atravessamos é verdadeiro, se os sinais estão se formando, se o pergaminho está prestes a ser aberto, se o rei já está montando seu cavalo, se o julgamento é certo e o céu está próximo, os dons não foram dados para formar estudiosos, foram dados para gerar soldados, não para satisfazer a curiosidade, mas para incendiar a consagração. Você não nasceu nessa geração por acaso. Você não está assistindo a este vídeo por coincidência. O Espírito de Deus está sacudindo o seu povo, chamando a sua igreja, purificando a sua noiva, preparando-a para a hora da meia-noite. E quando esse clamor soar, eis que vem o noivo. Só aqueles que estiverem esperando em rendição se levantarão com alegria. Os demais se apressarão tarde demais. Então, ouça isso. Sua urgência importa. Sua obediência importa. Sua pureza importa. Sua voz importa. Sua rendição hoje está moldando sua prontidão para o amanhã. Se você soubesse que Cristo voltaria em uma semana, o que mudaria? O que você pararia de fazer? O que começaria? O que você daria? Quem você perdoaria? Por que esperar? Viva agora como se ele estivesse vindo então, porque ele está. E quando você se sentir cansado, lembre-se, este mundo não é sua casa. Quando a cultura te chamar de tolo, lembre-se, você está vivendo por uma coroa que eles não podem ver. Quando o medo tentar silenciar seu testemunho, lembre-se, o leão de Judá caminha ao seu lado. Este não é o momento para silêncio. Este não é o momento para um cristianismo casual. Este é o momento de levantar com esperança destemida, santidade ousada e amor ardente. Você não precisa prever datas. Você precisa viver como se a eternidade já estivesse rompendo o véu. Porque está. Você não precisa temer o anticristo. Você precisa andar na autoridade de Cristo. Você não precisa fugir da cultura. Você precisa enfrentá-la com verdade, misericórdia e fogo. Você foi feito para um tempo como este. Bessis deskim. Vamos orar. Pai, desperta nossos corações. Tira de nós toda distração, todo conforto que tem embotado nossa urgência, todo medo que tem nos mantido calados. Que vivamos como pessoas que creem que tu virás em breve, não apenas com os lábios, mas com as vidas. Arrependemo-nos da nossa apatia. Deitamos de lado todo ídolo, toda reputação, toda segurança, toda distração, todo pecado e pedimos por mãos limpas e corações puros. Prepara-nos, que nossas lâmpadas queimem com óleo, que nossos pés corram com o Evangelho, que nossos olhos estejam fixos no céu. Oramos por coragem diante do caos, por santidade em meio ao compromisso, por amor que lança fora o medo, por alegria que desafia a tristeza e por esperança que ancora a alma. Senhor Jesus, nós te ansiamos não só pelo resgate, mas por ti. Venha depressa, Rei da Glória. Até que venhas, vigilaremos, trabalharemos e esperaremos com nossos corações totalmente rendidos. Em teu nome, o nome acima de todo nome. Amém.